Bem-vindos ao Vitalcast, mais uma iniciativa da Vital Treinamentos, onde a gente está no quadro DNA do Empreendedor, que busca encontrar dentro da história de alguns empreendedores lições, motivação para você que está nos assistindo, quer empreender ou já empreende, quer volta e meia, uma motivação, uma inspiração, está no lugar certo. A gente traz aí os principais empreendedores da região. Hoje estamos aqui com o meu amigo Carlos. O Carlos tem uma história incrível, é uma das pessoas que está à frente da STW, uma empresa especializada em automação industrial. Hoje, a STW já prestou serviço em todo o território brasileiro. Tem um grupo de mais de 150 funcionários. Estava brincando antes com o Carlos, é difícil saber quem trabalha, não tem tanta gente, tirando a brincadeira. E o Carlos é um ser humano fantástico, uma percepção diferente. Começou a empreender muito cedo e vai bater um papo com a gente, contar um pouco a história dessa potência que é a STW. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Te apresento um pouco melhor aí, que eu não sei se eu falei tudo que eu devia aí. Então, eu sou um dos sócios fundadores, junto com o Canísio e o Júnior. A gente começou a empresa lá em 2006. Opa! Que a gente fez a primeira movimentação mesmo de criar o CNPJ, né? E o Anderson entrou um pouco depois, que é o nosso quarto sócio. Então, e a gente tá junto desde então aí, tocando a empresa, né? Show de bola, uma parceria que tem dado certo, né? A empresa tem crescido, é uma referência na região aí. Deixa eu te fazer algumas perguntas anteriores para ver se a gente entende, assim, onde é que foi que o Carlos foi pegando, assim, o jeitão dele. Diz que a infância deixa marcas pro resto da vida. O que tu te lembra da tua infância aí? Então, eu tive contato, como a gente trabalha com automação, com tecnologia, né? Mas eu tive contato com eletrônica, com elétrica desde criança, desde pequeno, né? Eu já vim de berço, meu pai já era da área, né? Elétrica. E ele tinha um negócio, como é que era? Sim, o pai teve 40 anos de autoelétrica, né? 40, então tu cresceu no meio. Sim. Eu fazia placa de eletrônica com 8, 9 anos de idade. Tu tá brincando. Ali eu começava a pegar os circuitinhos, montar eles e ali era o teu brinquedo. Com 12 anos eu comecei a fazer elétrica automotiva. Eu ajudei o pai na oficina aí desde os 12 anos de idade. Né? E elétrica automotiva, fez isso no Senai, não? Não. Lá o pai ia me ensinando, eu ia desmontando os carros, entendendo como é que funcionava os circuitos e testando e ali a gente teve... E o velho era um bom professor, eu vou aumentar um pouquinho a área. O pai tem algumas peculiaridades, assim, né? O pai nunca teve um funcionário mesmo. Porque ele não conseguia entender isso. Mas tem a ver com a infância dele, né? Meu pai trabalhou dos 12 anos de idade até uns 15 anos de graça, na época, né? Para aprender com o professor. E ele não conseguia entender que ele tinha que pagar alguém para esse alguém aprender. Ele também não estava tão errado assim. Né? Bom, é uma peneira muito boa, né? Se o cara vir. Então, a oficina do pai sempre foi familiar, né? Eu trabalhei lá, a minha mãe ajudou bastante, né? A mãe trabalhou bastante tempo lá. E bem ou mal deu certo, né? Funcionou. Aonde era a oficina? 40 anos. Aí ele começou em Bagé. Bagé? Eu nasci em Bagé, né? Eu nasci no interior do Bagé, inclusive. Lá era trator, trilhadeira, essas coisas, né? E era onde vocês prestavam assistência. O pai tem oficina desde antes de eu nascer. Antes dele casar, inclusive, né? Ele tinha oficina já, né? E aí ele tocava, ele era o único eletricista que tinha ali na região toda. Serviço não faltava. Não, eram poucos produtores, assim, né? Lá é um pouco diferente daqui. Poucos produtores com bastante área, né? Sim. Mas era uma época que Bagé ainda era melhor de produção, assim, né? Hoje já tá bem perfeito. Deu um problema de seca há muitos anos, então o lugar basicamente está focado na pecuária hoje, né? Ela não é eficiente para plantação. E de lá para cá, como é que veio parar por esse lado aqui? Então, como ele percebeu que o município não ia para frente, não estava rendendo, ele como o pai fazia eletrônica, ele fazia os rádios dele.
E ele fez uma vez um rádio AM com uma captação boa, que ele pegou a Rádio Imperial lá de Nova Petrópolis, acho que é. Ele fabricava o rádio. E aí, caramba, pegou lá em Bagé uma rádio lá de Nova Petrópolis, ele escutava, hoje final de semana, baile do chopp e não sei o que, existe um mundo mais legal que esse, né? E aí ele saiu, me lembro dessa época, eu fiquei com a minha avó, ele saiu com a minha mãe uma semana viajar, achar um lugar pra ficar, né? Decidido, cara, ele veio embora, né? Isso é uma coisa que eu puxei pra mim, né? Quando o cara decide uma coisa, agora nós vamos, né? E ele passou por Santa Cruz, passou em Estrela, passou em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, tudo. Daí ele tava pensando em vir pra Estrela. Daí o pessoal em Estrela disse, não, acho que Estrela é legal, mas tem uma cidadezinha nova ali, que se chama Teutônia, que tá crescendo e eu acho que pode ser um bom lugar. Tá prometendo. Ele foi pra ali, realmente. Achou o terreno, comprou o terreno, vendeu tudo lá e veio pra cá. Mas olha... Meteu louco, como se diz. Que coragem, hein? Não, isso tem muita coragem mesmo. Claro, né? Ele, pelo jeito, era um homem organizado, tinha uma reserva financeira. Tinha suas reservas, né? Mas não era tudo aquilo. Não. A gente, o brasileiro, de uma forma geral, não tem esse costume de fazer reserva. Verdade. Tu tinha que idade nessa época? Eu vim pra cá com 8 anos. 8 anos. Aí ele veio, se instalou ali e construiu um pavilhão, um galpão, o que foi? Isso foi a parte mais louca. Ele ficou... A minha mãe ficou tocando a oficina lá em Bagé. Tá. E ele montou uma barraca de madeira com lona carreteira e passou meio ano morando aqui debaixo de uma barraquinha de lona, construindo a oficina junto com o pedreiro e mais um amigo dele veio ajudar aqui. E lá, quem é que prestava o serviço? Tua mãe fazia? A mãe e um outro amigo do pai que ficou... Que o pai mais ou menos tinha preparado. Mas é um amigo de infância, assim, que também aprendeu junto com ele. E aí ficaram tocando a oficina lá, né? Fazendo o que dava, né? Lá o pai rebobinava motor elétrico. E quando ele veio pra cá, ele parou com o motor elétrico por causa da coluna dele. Judiava muito pra fazer esse tipo de trabalho, né? E ele ficou focado em autoelétrica mesmo. E como a gente veio pra cá, até foi bastante difícil, ele lembra bem, assim, que a Teutônia era um lugar bastante fechado. Aquele povo... Aí, de onde é que tu veio? A gente tinha um sotaque meio bagual ainda, né? Pra completar. Pra completar. Quem é esses caras? Quem são esses caras aí? E aí, ele disse que teve que reconstruir praticamente a imagem, assim, que ele tinha... de eletricista lá, o pessoal aos poucos veio um fazendo serviço. Primeiro cliente passou o cambão nele, assim vai indo, né? Coisas que te moldam, né? Mas parece que é meio padrão, né? Os golpistas estão sempre olhando quem tá abrindo, que sabe que o cara vai estar louco pra fazer um trabalho. Faz parte. Mas funcionou. A gente sempre... nunca faltou nada pra gente, né? Aí vocês vieram de lá, tu tem irmãos, Carlos? 2 irmãs. 2 irmãs. Trouxe o resto da família um ano depois. Sim. A gente veio, minha irmã menor era de colo praticamente, bem pequenininha ainda. Minha irmã mais nova. E aí tu também já começou a te adaptar a Teutônia e região? Sempre ali que o cara aprende a se adaptar, né? Mas não tinha muita... Teutônia era uma grande roça, né? Sim. Não tinha muita coisa na época, tudo estrada de chão. O terreno que ele comprou tinha pasto da altura desse telhado aqui, né? Tinha que limpar tudo, era bem... Mas... E aí a vida foi tocando, tu foi ajudando o velho lá, trabalhando dentro da oficina, isso? Isso aí. E daí pra STW? Tem uma distância ainda. O que aconteceu nesse meio tempo? Então, eu comecei a trabalhar com o pai, fui aprendendo a parte de autoelétrica e tal, daí eu acabei... O pessoal ia começando a pedir, consegue instalar um rádio, consegue fazer tal coisa. Aí o pai disse, ô guri, tu não quer trabalhar com som? Daqui a pouquinho tu começa a instalar uns rádios aí, fazer... Eu não quero fazer isso, ele disse. É muito judiado pra mim. Eu já não... Minha coluna e tal. Tá. Daí eu comecei, né? Comprei uns alto-falantezinhos, comprei um negócio, fui crescendo ali. Dá pra dizer que o teu primeiro negócio foi esse, então? Basicamente foi esse, né? Daí, mas, sabe, não tinha mente empreendedora, não tava na cultura, né?
Tava na cultura a gente arriscar abrir um negócio por conta, né? Mas não ser empreendedor mesmo, né? É diferente uma coisa com a outra, né? Uma coisa é a luta ali pra ganhar uns pila pra sobreviver. Outra coisa é tu ter visão empreendedora, né? Isso tu desenvolve com o tempo, ou a menos que tu tenha uma família com esse toque aí, que tu absorva isso, né? Tu tá falando nesse sentido de vamos crescer, escalonar, na outras pessoas, ganhar mais mercado, né? Criar um ecossistema, toda essa... Até porque tem pessoas que até ficaram grandes, né, salvo as devidas proporções, mas parece que eles foram meio que empurrados, assim, né, pelo mercado, né? Tem essa questão também, né? E aí não durou muito tempo essa instalação de som aí? Então, é aquele negócio turbilhão de jovem, né? Cabeça cheia de ideias e coisas, e aí eu acabei estudando muito a questão de som. Estudei bastante, assim, tecnicamente, como é que ele funcionava, como é que funciona a física da coisa, né? E eu acabei também me deslocando um pouco para a questão do som profissional, montei algumas cars. Daí eu tentei uma empresa de sonorização de eventos, né? Ah, é? Sim. Tu lembra o nome? Não. Na época era Ômega Sonorizações. Ômegas. Das ondas Ômega, não? Dos Ons, né? Dos Ons. Então, mas essa durou bem pouco tempo, tá? Essa aí não foi muito... Porque tu é músico também, se eu não me engano. Eu faço umas brincadeiras de vez em quando. E ali, meio que foi assim, motivado pela onda do rock, não? Também. Tu vai juntando tudo, né? Tudo vai se tornando alguma coisa. Tu vai dizer, entendo de som, gosto de música, gosto de tocar, aí tu vai... Daí depois eu vi que não tava indo bem dessa forma, não tava certo, digamos assim, né? Eu não ia para lugar nenhum daquele jeito, né? E daí na época apareceu um filme um pouco tempo depois, que era o tal do Velozes e Furiosos, né? E eu fiquei maravilhado com aquele negócio de preparação de carro. Tá, não que virou mecânico daí. Não, quase. Achava top, né? Tanto que eu tenho carro antigo até hoje, né? E gosto de mexer, às vezes, nos meus carros e coisa. E aí eu disse, não, vou estudar isso aí, cara. Vou ser preparador de carro. Daí como eu era meio boca aberta, me inscrevi no curso errado. Não! Eu achava que era o mesmo curso e me inscrevi no de mecatrônico, mas isso foi ótimo, né? Trabalhar com carro, eu ia estar ferrado igual, do mesmo jeito que eu tava aquela vez, pra dizer bem sinceramente. Tu sabe que trabalhou com carro, né? Eu sei, é um ramo desafiante. Muita gente, muito prostituído, né? Muito prostituído. Tu trabalhar diretamente com CPF é um tranqueira. E aí dentro do curso eu descobri a tal da automação industrial mesmo, porque, cara, quando é que tu entra numa indústria? Nunca, né? Só se tu trabalhar, né? Eu comecei a ver aquele mundo, eu disse, cara, olha só isso aqui. E tava dentro do que eu sabia mexer, elétrica, né? A elétrica é a mesma, a elétrica básica para carro, para automação, o que tu quiser, é a mesma coisa, né? E aí eu, cara, me dei bem ali dentro daquele curso. Eu ia bem, eu tinha facilidade de já tinha um preparo e um raciocínio lógico pra coisa. Sim. Porque veio de casa. Vem de casa, exatamente. E ali dentro aí vem o esforço, né? Quando eu comecei, um amigo meu lá, vizinho, tava estudando já, ele disse, tu quer fazer o curso lá em cima? Daí eu comecei a ir com ele, né? Trabalhava sábado na loja de som que eu tinha ainda tava tocando algumas coisas. Junto com o teu pai ali, a loja. O pai, tava ajudando o pai também. E pegava a grana, com R$50 eu passava a semana em Caxias. Como é que era? Em Caxias? Era em Caxias. Nós no primeiro semestre eu ia e voltava de carona. Mas botava aquelas plaquinhas no meio da estrada? Assim? Não, eu subia junto com o meu vizinho até Garibaldi, de lá pegava um ônibus até Caxias, né? Uma van, né? Um fretado. Que idade tu tinha mais ou menos aí, Carlos? Cara, nem me lembro, cara, 24, 25,
24 por aí. Uhum. Mais ou menos 24. Eu não guardo muito número, datas e coisas. Sou ruim. Eu também não. E aí a gente saía às 5 da manhã, voltava de tarde ali, pela 1 e pouco, tava de volta. E continuava trabalhando de tarde, né? Aí no segundo semestre, esse meu vizinho já ia pra de noite. Eu não queria estudar de noite lá. Aí eu pensei, não, vou ter que morar aqui. Daí conversa com um, conversa com outro. Ah, não, tem gurizada ali de Teotônio, Canise. Olhei assim, tava o Canise lá no meio do corredor, lá. Mas, ô, tudo bem, tá? Certo. Ô, meu, vocês estão morando por aí? Vocês têm vaga no apartamento? Ô, tem vaga aí por uns dias. Tá. Aí consegui ir lá com eles, fiquei lá uns dias. E aí... Eu lembro que eles contam essa história, eles dão risada, né? E aí eu fui ficando. Uns dias, fazendo um mês. Esse louco não vai embora? Pois é, não sei, daí... Deixa ele aí então, daí... Tu vê como é que são as coisas, né? E a gente se dá bem até hoje, a gente vai pra praia juntos, a gente foi pra praia, todo mundo junto, é bem legal, cara. Se dá muito bem. E ali então começou esse relacionamento com quem viria a ser os sócios. Exatamente. A gente começou a conversar sobre empresa dentro do apartamento lá. Que era o Canise e o Júnior. E o Júnior. Uhum. Olha o destino aí, que interessante. Até os vizinhos xingavam, porque a gente conversava e ria, tomando vinho até de madrugada, e os vizinhos xingando. Que vocês tinham que parar de rir, que barulheira. Mas ali a gente já tava... articulando, né? Uhum. Articulando. Daí a gente terminou o curso, o Júnior e o Canisa estavam meio ano na minha frente. Tá. Daí fomos pro mercado buscar experiência profissional também, né? Uhum. Saí, meteu o louco, terminamos o curso, agora já somos, cara, vamos montar uma empresa aqui. Para trabalhar para ver a realidade. Exatamente, conhecer mesmo, né? E isso já era parte da estratégia, assim? De certa forma, sim, né? Uhum. Tinham vontade de ter uma empresa, mas entendiam que tinham que primeiro conhecer. E aí a gente saiu, ficou uns 2 anos aí fora, né? Aí a gente resolveu abrir o CNPJ da empresa, né? Disse, cara, vamos começar então. Tá. Aí a gente abriu o CNPJ da empresa, até porque para tu entrar numa indústria ou qualquer outra empresa sem CNPJ, tu não entra, né? Tu não tira a nota, isso não é... É diferente do cara que nem o eletricista de carro. Tu pode começar sem nada, se tu quiser, né? Tendo a chave... Tu até pode começar uma empresa de automação sem CNPJ, mas vai te limitar bastante, né? Uhum. E aí vocês abriram o CNPJ, mas cada um continuava com um outro emprego. Sim. Ou seja, né? Vamos deixar a empresa saudável. Primeiro a gente abriu o CNPJ para fazer uns testes, né? E ao mesmo tempo a gente foi em paralelo, conforme a gente ia trabalhando, a gente ia buscando alguns negócios, né? Uhum. Aí com o tempo a gente foi entendendo como é que o mercado funcionava certinho. E aí o Júnior estava na Focking na época, uma empresa lá de Panambi, uma baita empresa, gigante lá. Então no início a gente, vamos fazer uma parceria, né? E aí a gente conseguiu um negócio então maior lá. Através da Focking. Através da Focking, né? E aí eu saí da onde eu trabalhava pra tocar esse negócio. Pra fazer esse projeto aí em especial, né? Tu foi o primeiro a ficar assim, full time pra empresa mesmo, então. Isso. O Júnior, na verdade, já tava tocando. Já? Porque nesse período, foi tudo meio rápido ali, né? Nesse período, o Júnior saiu da Focking e a gente incubou a empresa. Ah, ok. A gente incubou a empresa, né? Que foi aqui na Univates. A gente ficou incubado dentro da Univates 3 meses. Na época era ali na Minerva. Explica para quem não entende o que é esse processo de incubação da Univates. O processo de incubação da Univates, tu tem que ter uma ideia do negócio que tu quer fazer. Daí tu passa por uma banca dentro da Univates, lá com um grupo de pessoas que vai ouvir a tua ideia para te dar ou não espaço para tu colocar. E ganha algum tipo de assistência? Tem assistência lá dentro. Tem as consultorias aí, porque daí tu
Conforme a proposta. Tu pega um consultor, ele vai dar consultoria para todas as empresas, tu não precisa como contratar um consultor só para ti, né? Uhum. Então eles têm várias assistências, várias ajudas ali para tu não precisar comprar uma estrutura logo, né? É para a ideia de criar startups, né? Uhum. Aí incubaram e ficaram quanto tempo ali? 3 meses? 3 meses dentro e depois tu se torna tu meio que... não sei como é que é o termo que se usa. Mas tu passa pro próximo estágio, que daí tu sai de dentro da estrutura, monta a tua estrutura e toca... E aí tu se torna um incubado avançado, digamos assim. Sim, outro nível. Mais ou menos isso. Porque aqui tu ganha um espaço e não paga aluguel, por exemplo. Isso. E agora 3 meses, vamos botar as rodinhas na bicicleta, mas tu vai. É isso aí. Depois tu tira as rodinhas, né? Depois tira as rodinhas. Mais ou menos essa é a ideia. E aí fecharam esse negócio com a FOC, o Anderson... Não, o Júnior já está. O Anderson entrou nesse momento aí. Ah, ok. O Anderson já conversava também com o Júnior tempos antes, né? Eles trabalharam junto, né? Tu não conhecia ainda o Anderson nessa época? Eu não, pessoalmente não conhecia. O Júnior que trabalhava com ele, né? Daí puxamos o Anderson para dentro do negócio, né? Ele tinha o quê? Um conhecimento específico? Programação de CLP, desenvolvimento de supervisório, ele era muito bom nisso. Então ainda é muito bom. Então ele trouxe um conhecimento técnico que faltava. Para completar a equipe, né? Eu e ele programamos aquele projeto lá que a gente tinha fechado com a FOC. E o Júnior ficou à frente de negócio mesmo. O Júnior tem uma visão mais de vendas, mais comercial. É mais... E aí tu e o Anderson tocaram esse projeto. Foi o primeiro cliente, podemos dizer assim. Cliente mesmo, com certeza. O resto eram os experimentos. Tudo é experimento sempre. Mas o Anderson e eu tocamos aquele negócio. O Júnior montou então a parte comercial, né? Que tá até hoje nisso. A parte comercial vai... Nossa, perfeito, né? E aí fizeram esse trabalho lá e quando terminaram, o Júnior já tinha novos trabalhos? Isso, daí ele foi buscando aqui na região outras empresas, né? A gente trabalhou, por exemplo, a gente atendeu Gota Limpa, a gente atendeu na época, né? Na época era interessante porque eles nem chaveavam a porta, não podia. Chegava lá, dava aberto pro cara entrar e fazer, mexer nas máquinas lá, era bem... Daí a empresa realmente foi começando a andar, né? Até eu tava tentando lembrar agora a dificuldade, né? Quando eu saí do meu emprego fixo, daí todo mundo, cara, tu vai errar de novo? Tu vai descendir, mas de novo agora? Cara, agora que tu tava te alinhando, cara, já tomou 2 enfunchadas, vai tomar mais uma? Daí, não, vamos lá de novo, né? Mas aí, eu sempre digo, tu nunca começa do zero, né? Tu começa com uma experiência que tu não tinha antes, né? É verdade. Algumas vezes, a gente conversando com alguns, eles começam abaixo do zero em termos financeiros, né? A maioria... Era investimento ruim, então endividado, então nem é do zero. É interessante que a maioria dos empreendedores brasileiros, a maioria, quase que 80% vieram abaixo da linha da pobreza ou da linha da pobreza, né? O que me faz, às vezes, pensar que é exatamente a falta que faz querer ter, né? A necessidade molda, né? E aí, sem muito incentivo de alguns, tu deu peitaço de novo. Mas isso estava decidido dentro de ti? Não, eu vou ter o meu negócio, vamos ver se dá, senão eu vou voltar de novo pra... Pois é que nem... como a gente começou com a questão da infância, né? O meu pai trabalhou 2 meses de empregado, 2 meses e 10 dias de funcionário. E aí ele nunca mais quis ser funcionário. Mas é uma questão pessoal, não tem nada de errado. De bom, né? Trabalhar de empregado, não tem problema nenhum. Eu digo que é muito mais fácil, inclusive. Às vezes dá saudade, né? Trabalhar de... E aí, eu também cheguei a trabalhar de empregado, então, em algumas empresas, até na questão da automação industrial, eu tive que ter essa experiência, né? Tive algumas experiências e também, cara, é só dar saudades mesmo, né? Também é uma coisa que... Não, eu
cansei de ter saudade. É bom ressaltar aqui que é o seguinte, que a pessoa também ela tem a oportunidade de construir uma carreira dentro das empresas, e isso também, de certa maneira, é um empreendedorismo. Claro. Porque exige tanto quanto, né? Exige comprometimento, exige inovação, exige assumir riscos. Porque o empreendedor, né, na verdade é só um cara que tá com um risco, né? Uhum. Só tem o risco do negócio, no fim das contas, né? É o que muda, né? É. E aí a empresa começou a funcionar. Qual foi, assim, o primeiro grande projeto depois desse, pelo jeito que vocês pegaram lá? Já era um projeto mais audacioso, né? Isso, daí a gente pegou projetos grandes na indústria de tabaco em Santa Cruz, né? A gente já pegou ali, a gente começou a pegar uns projetos assim, acima do que a gente tinha entendimento na nossa capacidade naquele momento. A gente disse, cara, vamos dar um passo para frente. A gente pegou alguns projetos mais audaciosos, né? Ou seja, projetos que vocês não tinham conhecimento suficiente. E aí a própria necessidade foi fazendo o nível da empresa crescer para atender a demanda. Exatamente, a gente deu o peitaço de cara. Nós vamos conseguir fazer. E a gente pegou o negócio e de fato conseguimos fazer, né? Vamos abrir um pouco da automação para as pessoas terem uma compreensão. A automação eu quero deixar algo mais autossuficiente, né? Não depender tanto do lado humano, do lado braçal. Né? Por exemplo, a máquina de lavar ela é uma máquina de automação, né? A roupa. Tu larga a roupa lá dentro e ela faz 90% do processo. Isso dentro das indústrias é uma busca constante, né? O que a gente pode fazer para ter uma automação, ou seja, depender pouco do ser humano e ter uma produtividade, uma qualidade maior. A automação, na verdade, ela é imprescindível hoje por causa da competitividade no mercado, né? Então, se tu pega uma empresa 100% automatizada e tu vai querer competir com uma empresa onde tu não tem essa capacidade, tu vai acabar ficando um pouco para trás, né? Ao mesmo... Só um parênteses, tu pensa por essa característica, empreender tá mais difícil, porque no passado, né, o cara para empreender, como ele competia com outras pessoas que basicamente era com o seu talento individual. O empreender hoje, no Brasil principalmente, a gente observa que as cargas tributárias do Brasil aumentaram muito dos anos 90 para cá, elas praticamente dobraram, tá? Então, as cargas tributárias vêm apertando as empresas, vêm apertando os negócios e tu vai ter que ir reduzindo custos, né? E a automação é uma das formas de reduzir custo, né? Perfeito. Ao mesmo tempo que a automação também é uma forma de tu devolver às pessoas a condição de serem humanos, né? Porque o ser humano não foi feito, não é um burro de carga, não foi feito para fazer serviços repetitivos. O ser humano foi feito para pensar. A nossa principal característica de que nos difere dos demais animais é a capacidade de pensar. Ótimo. Esses dias eu vi o cara falando exatamente isso sobre inteligência artificial, né? Isso. Não, mas ela vai te dar um upgrade, vai facilitar, nos devolver, quem sabe, a condição de ter mais tempo para ser feliz. Exatamente. E aí, nessa busca lá de atender as fumageiras, necessidade de evoluir. Eu ainda vou fazer um gancho ali, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nas fumageiras. E eu me lembro da pessoa que estava me dando essa oportunidade, ele me deu duas, na verdade. Ele podia trabalhar numa oficina que ele tinha entrado de sócio, né, que ele tinha para ajudar um amigo de carro. Que era. Ou ir trabalhar numa fumageira de auxiliar de mecânica industrial. E aí o salário era 2 vezes melhor que o da oficina. Aí eu disse, vou lá, né? É mais valor agregado. Disse, vou lá trabalhar na fumageira, né? Ele disse, tudo bem, só tu tem que entender uma coisa. Vai lá, tu vai construir, tu pode construir uma carreira que pode te levar, quem sabe, até presidente. Vai depender muito de ti. Só que se vamos dizer que tu ficou um mecânico bom em máquina, saiu dali, é para isso que tu serve. Tu não vai ter condições de gastar 5, 10, 20 milhões para comprar uma máquina naquela época, né? Não sei, hoje é muito mais, né?
Depende da máquina, né? Depende. Para criar a tua fumageira em casa. Isso me pegou, né? Se tu for para a oficina, talvez um dia juntando os pila tu compras equipamento e tu consegue botar a tua oficina. Ele fez esse confronto comigo ali. Eu decidi ir para a oficina por, quem sabe, um dia poder montar o meu negócio. De fato tu fez. De fato eu fiz, né? Por isso que eu falei antes, alguns segmentos é difícil tu empreender, né? Como é que vou empreender no ramo de uma fumageira, mas quantos milhões precisa para começar um negócio desse, né? Então, esse é um ramo que eu não sei como é que se começaria do zero, né? É difícil, né? Vai começar com uma pequena fumageira, tu vai ter que realmente começar com um capital, né? Não, alguma coisa já. E a gente tem muito essa característica, que nem vocês, né? O capital maior de vocês era o capital intelectual, né? Nosso capital ainda é intelectual, né? Não, mas hoje 70%, hoje a gente tem equipamentos, tem coisa, mas 70% na nossa equipe é técnico e engenheiro, né? E aí começou as dificuldades, foram para as fumageiras e depois vocês se especializaram em algumas áreas, né? O nosso principal know-how hoje é o agronegócio, né? A gente focou bastante no agronegócio. Teve um período da empresa que a gente teve, em função do mercado mesmo, a necessidade de ir para a indústria para a NR12, no caso, né? Porque a norma entrou rachando naquela época ali. Explica para nós o que é, para leigos, NR12. NR12 é uma norma regulamentadora de segurança para a máquina, para o equipamento, para proteger o operador do equipamento, digamos assim. É aquele negócio... Arrancar o braço do cara. Exatamente. É uma prensa, o cara tá lá colocando as mãos, não pode... Vai a prensa, uma hora pode bater em cima, arrancar o dedo do cara, né? Arrancar a mão inteira do cara, ou a máquina puxar o cara para dentro, e já aconteceu várias vezes. A NR12 veio para resolver esse tipo de problema. A norma do Brasil é a mais complexa do mundo. Não é só o sistema tributário aqui que é o mais complexo do mundo. A norma de NR12 também, né? E nesse quesito de ser mais complexo, é bom ou ruim? É que assim, o brasileiro, ele não entende placa. Por exemplo, na Alemanha, tu coloca uma placa, não colocar a mão aqui, e o pessoal não coloca, né? Sim. Em outros países isso acontece. No Brasil não, tu coloca uma placa, não coloca o dedo aqui porque vai arrancar o dedo. Quero ver se vai arrancar, o cara vai lá e coloca. Então aqui... Foi necessário. Não adianta escrever. Não adianta escrever. Não. Tu tem que bloquear o cara, né? E até porque a nossa CLT também exige. Aí tem o lance da CLT que tu perdeu um problema lá. Tinha placa, mas eles não entendem isso, né? Então. A responsabilidade é tua igual. Fica no encargo do empregador. Sempre tem o ônus e o bônus, né? Então, para nós, assim, foi um momento que a gente fez bastante NR12, cara. Aprendendo, tomamos pau que nem um cachorro, até aprender a norma, porque a norma, ela era bem escrita, bem definida, mas ao mesmo tempo ela era muito interpretativa. Cada fiscal tinha uma forma de interpretar, então a gente teve que aprender essas... Porque senão a empresa fica com risco. Aí eles pagam para te atualizar a máquina, para ficar dentro da norma, mas se o fiscal vem e olha, não, mas não é tão seguro assim, ainda é responsabilidade da empresa. Então tem essas questões, né? Mas a gente trabalhou bastante tempo com a NR12 e uma hora a gente viu que, cara, nós estamos esquecendo da automação. A gente está esquecendo do nosso CERN. Que é o nosso propósito, né? Tá focado em fazer NR12, mas não era bem isso que a gente de fato queria, né? Só fazer NR12. NR12 ainda a gente faz. Hoje a gente não consegue mais atender pequenas máquinas, né? A gente ficou fora um pouco desse nicho. E hoje a gente faz NR12 de grandes máquinas de papel, né? Que é uma indústria gigante que tem no Brasil hoje, que é a indústria de papel, né? Celulose. E é gigante porque nós produzimos muito matéria-prima. Sim. Exatamente. A gente tem
planta árvores, né? Se faz celulose, e tem outras empresas aqui também que trabalham com reciclado, que eles reaproveitam a fibra, no caso, né? E refazem a reciclagem, digamos assim. Então tem bastante indústria de papel, tem grandes indústrias aí que a gente atende, como Klabin, West Rock, Irani, Klingler. Então tem um mercado aí nessa parte de NR12, né? E lá atende o mercado na NR12, mas desenvolve mais alguma coisa em termos de automação nessas linhas, não? Não, ainda não, tá? A gente já estava negociando algumas coisas, mas... E chega em alguns momentos desenvolver algo do zero ou não? Eu tô louco, tipo, eu preciso de uma máquina para fazer Y. A gente hoje tem um setor agora, bem recente até, de máquinas especiais, sim. A gente está desenvolvendo máquinas, porque daí que até agora a gente estava falando do agronegócio, né? Mas a gente está com uma parte de robótica, né? Agora, nos últimos 4 anos, bem dizer, a gente cresceu bastante na parte de robótica. É aquele negócio, tu faz uma, faz mais uma, ó, já tem 2. Vende mais uma, já são 3. Vende mais 2, vende mais... Então a gente tem feito um bom trabalho aí na questão de robótica, tá? Assim como a gente se desenvolveu bastante em R12, aquele negócio de, cara, precisamos aprender e nós vamos aprender. E aprendemos. E a gente está fazendo isso com a robótica também. Percebo que vocês têm uma determinação, assim, tipo, nós temos capacidade, vamos aprender. Exatamente. Não há um acovardamento diante daquilo que eu não sei. Não. A gente mete o peito e a gente vai até resolver e entregar. Nem que a gente tenha prejuízo. Tu sabe que é uma característica que me chama atenção, né? Em algumas pessoas, assim, que eles não têm eles recusam facilmente a tentação do eu não sei, né? Não, vamos aprender, né? Exato. Não, isso a gente sempre foi de aquele negócio que te tira o sono, né? Tu fica matutando, pensando que, cara, a solução resolveu. Só que cada vez que tu vence essa etapa, tu sai muito mais forte lá na frente, né? É um ciclo vicioso, digamos assim. Porque daí a gente, que nem a robótica, a primeira célula, nossa, né, cara? Foi um tendel. Mas ficou, tá funcionando até hoje. Aí já, na sequência, já fizemos numa linha, frente aqui em Arroio do Meio, e a gente já fez mais 3 depois, né? Depois fizemos mais uma linha, que era outro setor lá, né? Então a gente já tá na 5ª célula lá com eles, né? E quando tu fala robótica é o quê? Porque tem um braço... interpretando as coisas e fazendo, o que seria a robótica? Tu compra um robô pronto, né, de uma empresa que fabrica robôs, e tem várias, mais de 20 fabricantes de robôs, né? A China hoje vem com uma série de robôs, mas a gente trabalha com as principais, né, que nem a ABB, agora a gente tá pegando um robô da Fanuc, e aí a gente desenvolve todo o resto, né, que eu tenho que colocar o que ele vai manipular num lugar bem certinho para o robô pegar e executar a função dele, criar umas receitas, tudo. Aí envolve automação, envolve desenvolvimento de mecânica, a gente desenvolve a garra, a gente desenvolve as esteiras, a gente desenvolve a NR12, que precisa ter NR12 também, né? A programação? A gente tem que fazer a programação, às vezes, linkado com a programação da outra máquina que está antes e com a máquina que está... pegar isso aqui e largar aqui. Exatamente. Essa peça eu tenho que garantir que ela vai estar certinha para ele pegar ali. Senão tem que trancar... Eu vou ter que criar meios de que ele corrija a posição da peça, através de sistemas de visão, que interpreta posição, orientação, e o robô corrige, tá assim, então eu pego... A gente já fez linhas aí para a indústria de sal, por exemplo, que os sacos vêm, uns vêm meio assim, outro vem meio assado, e ele vai interpretando e diz, pega certinho e larga dentro da caixa. Diferente da distância, ele pega aqui, calcula o deslocamento e lá atrás executa a função bem certinho. Só nesse calcula o deslocamento... É um processamento do caramba, né? Porque cada coisinha é um cálculo louco, né? É um cálculo louco, exatamente. Quem fica olhando fica pensando como é que faz isso, cara. Pra dizer bem a verdade, nem eu sei direito, né?
Mas eu tenho uns caras bons lá que fazem isso. Tá bom. Tá bom. Ai, e aí identificaram que num determinado momento a empresa estava se desvirtuando do seu propósito principal, que era a automação, focado numa demanda do mercado que é R12, mas aí vocês começaram a... Porque a NR12 também deu uma certa atenuada, né? Na própria tendência do mercado. Na própria tendência do mercado, né? Tu não vai passar a vida inteira adequando máquina, uma hora tu tem que evoluir elas, né? Uhum. Até uma questão uma pergunta que se faz, cara, pra que a gente vai gastar grana em fazer uma NR12 numa máquina se a gente pode botar uma máquina nova, pronta, que a pessoa não precisa nem estar ali fazendo aquela função perigosa, no caso, né? Então são pontos de vista, assim, né? Não é uma ciência exata, mas são coisas que às vezes a gente tem que colocar em... Curiosidade, com as normas da NR12, houve uma diminuição nos acidentes de trabalho? Houve, de fato houve, sim. Foi algo que valeu a pena. Sim. Até porque um pouco da responsabilidade vai pra cima do funcionário também, né? Do tipo, cara, tu não é pra burlar. Cara, tu não é pra abrir a máquina com ela em movimento e colocar as mãos lá no meio. Entendeu? Daí é aquele procedimento e até o caso de demissão do cara, entendeu? O cara tá com a cultura errada. Não pode ficar fazendo. É uma advertência. Cara, tá claro aqui como é que tem que operar e se o cara não obedece, cara, infelizmente... Tá com comportamento suicida. Exatamente. A NR12 do Brasil, ela é feita pensando no suicida, né? Justamente. Que legal. Não, esses dias aqui teve um que parou no meio de uma massa e acharam só o tênis dele. Então. Não vou citar a empresa, mas tu conhece, ouviu falar também. Eu já ouvi falar vários casos desses. Imagino. A indústria de papel, que é gigante, quando vem imprime o cara. Tem o risco, né? O pessoal hoje já tem a consciência também, é uma cultura, né? Tu desenvolve a cultura do negócio, né? Eu uma vez comprei o livro que era, eu não me lembro o nome, As Maiores Idiotices Humanas, assim, o cara, né, um pesquisador se deu o trabalho de colecionar no mundo, assim, né, as estupidezes do ser humano. Aí eu me lembro de uma companhia de seguro que o cara tinha que indenizar um cara que ele foi moer carne num hotel lá e o moedor moeu o braço, né? Mas eles acharam que era golpe do cara, que o cara, né, queria indenização, e aí mandaram um fiscal lá, né? Aí o fiscal disse, tá, mas como é que foi que engoliu o teu braço? Não, tá moendo carne aqui, assim, tá, mas eu quero entender como assim, ó, pega um pedaço de carne, liga aqui. Agora vai colocando isso, aqui, engoliu o braço do fiscal, disse, foi assim. Humor negro, né? Mas foi convincente? E a companhia de seguro teve que indenizar os dois, o fiscal e o cara. Entendeu agora que ia testar com outro braço? Que crueldade, né? Mas era uma pérola esse livro, era só coisa assim, né? Claro, quando tu tá do lado de fora, tu consegue dar risada, né? Quando o braço não é teu, né? Exatamente, é fácil rir do braço do outro, né? E hoje, assim, né? O que tu prevê aí pro futuro, em termos de negócios gerais das indústrias? O que tu pode dizer, tu que tá ali à frente, acompanhando a estratégia das empresas, o que tu diz para quem tá nos assistindo? Assim? Cara, hoje em dia, o futuro... nós temos um grande produto hoje que é uma ferramenta de TI que é para rastreabilidade de produção, que é o nosso Mestres. Até eu tô com a camiseta dele. O Mestres é um produto nosso, ele é bem flexível, a gente consegue adaptar ele para qualquer processo industrial. Ele nasceu dentro da indústria de rações, mas ele não parou ali. Hoje a gente controla pessoas, inclusive em máquinas de papel, que a gente faz, controle de acesso através dele, né? Então é uma ferramenta muito... A gente usa ele... Desenvolvida por vocês, da empresa. Tem uma equipe lá full time. Bonita marca, hein? Tem uma equipe lá full time, né? Trabalhando nisso. E tem suas dificuldades, né? Não é uma coisa fácil, porque ele fica no meio da fábrica, digamos. Ele está entre a automação e o sistema da empresa. Então ele comunica com o ERP, ele comunica com a máquina, com o processo.
ele gera informação automática, ninguém imputa nada, né? Tá, mas ele habilita o quê? Por exemplo, se for rastreamento da pessoa, aí esse fulano entrou na fábrica e não saiu, ou vai dizer onde ele está? Várias coisas, por onde ele entrou, por onde ele saiu, se não saiu, se ele pode entrar, ele nem libera a pessoa para entrar na máquina se ela não tiver liberada para entrar na máquina, através de, a gente controla pela biometria. Por biometria. Coloca o dedo lá e tá liberado ou não tá. E aí o sistema faz esse controle, né? Olha aí, cada vez mais difícil de burlar. Exatamente. E no produto, como é que tu faz isso para seguir o produto? A rastreabilidade? Por exemplo, numa fábrica de rações, a gente controla tudo, desde a entrada do caminhão, a placa do caminhão, quanto peso ele tem dentro, aonde ele descarregou. Conforme o produto que está na nota fiscal, ele já cria a rota automaticamente para onde qual silo eu tenho que mandar esse produto, porque antigamente no operador ia lá, não, esse aqui é um caminhão de milho, fiz a rota errada, caiu dentro do silo de soja, caiu dentro do silo de farelo, enfim. Então a gente consegue garantir que as coisas vão para o lugar certo. Depois dessa etapa a gente controla, por exemplo, toda a produção, toda a automação. Para isso funcionar, a automação tem que ser nossa. A gente acaba trocando todo o software do processo para um software nosso. O pessoal, a equipe lá fez um trabalho fantástico na questão de algoritmo de CLP, que faz o controle das máquinas, controle do processo, dosagem, tudo. E isso tudo interpolado com o nosso mestres, né? Então a gente consegue garantir que a produção que tu pediu foi feita. E te dá o feedback dos números do que foi realmente produzido, né? Para tu ter a rastreabilidade do que tu produziu. Depois tem a etapa da carga final, o caminhão que vai levar o produto embora, por exemplo, né? E aí a gente controla, o caminhão chegou vazio, quantos quilos ele tem vazio, já recebe um tag para saber o que ele vai ter que carregar quando ele para o caminhão. O robô é automatizado, ele já conhece o caminhão, ele já faz o link ali, diz, não, esse caminhão está aqui, então eu vou descarregar. Ele já sabe onde é que está a boca do caminhão, larga a ração certinha, confere lá na balança de saída. Então, dessa maneira, minimizou os erros, agilizou a produtividade, aumentou o controle de uma maneira incrível e diminuiu o custo com mão de obra. Ou seja, a falha humana está cada vez menor. Isso. O ser humano ele incorre de erros, né? E há muito espaço para automação ainda? Sim. O Brasil ele tem bastante mercado ainda para automação, né? Na verdade, seria uma referência no mundo hoje de país mais automatizado a indústria. Coreia do Norte, Estados Unidos, Alemanha, a Europa inteira, assim, é bem automatizada. Porque a escassez, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos de mão de obra é maior que a nossa, né? Eles têm serviços mais braçais. Quanto mais desenvolvido o país, menos serviços braçais, né? Porque a mão de obra é mais cara. Até a gente a empresa de automação ela sofre daquele discurso, vocês tiram o emprego das pessoas. Né? Se a gente usar hoje como exemplo a Coreia do Sul, que é o mais automatizado em termos de robótica no mundo. Coreia do Sul é capitalista, né? Antes eu falei Coreia do Norte, eu errei, não, era Coreia do Sul. É a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o país que tem maior robótica hoje, né? 600 robôs para cada 10 mil habitantes. Poxa. E é o país que tem menos desemprego, inclusive. Contraditório, né? Contraditório, é verdade. E se vê isso historicamente, né? Sim. Porque sempre teve esse movimento das máquinas tirando o lugar do trabalhador, né? Mas, é aquela história que nós estávamos falando antes, né? As máquinas vieram para devolver a condição do ser humano, né? Verdade. Pegamos o básico. Qual é a dona de casa, né? Falo dona sem querer ser machista, assim, né? Mas qual é a pessoa que se vê hoje em casa vivendo sem uma máquina de lavar roupa?
Qualquer Porque pessoa. lá em casa, quando estraga, a mulher já começa. Ai, meu Deus, eu já me apavoro também. Vem alguém para arrumar isso. Tu quer o E é carro, um equipamento, né? Um equipamento já muda drasticamente a tua qualidade de vida. Eu não tenho isso hoje, né? Mas sei que tem gente que tem a máquina de lavar louça que também diz que é o meu xodó, né? Essa eu não me apeguei, eu tive, mas achei que dava mais trabalho do que... Então, Talvez o modelo, né? Também tem isso na automação. máquinas e máquinas, né? E hoje, completando o nosso portfólio, então, né? A gente tem a robótica. Hoje a gente está montando um projeto de estoque automatizado. Uhum. Mini load, que se chama, né? Que é aquele negócio, tu larga uma caixa aqui, tu diz o que tem ali dentro e ele guarda. Depois ele traz de volta. É um projeto grande e a gente agora, recentemente, incorporou aí a parte de AGVs, né? O que é AGV? O AGV é aquele carro automaticamente guiado. É aqueles carrinhos que ficam andando sozinhos dentro das fábricas, né? Então a gente consegue fazer o link entre a robótica e o mini load. A gente tem toda a intralogística hoje. E não atropela ninguém o carrinho? Não. Mas que tal, hein? eu não sei se foi, eu acho que foi alguém daqui foi visitar, se não me engano, o cara da van lá. Diz que também pede a mercadoria, o que ele vende online, vai lá um troço, pega em bala e não tem contato humano, né? O processo todo é... Tu precisa menos espaço para esse tipo de... Quando tu monta esse tipo de projeto... Porque se tu vai montar hoje um estoque de pallet de produtos para fazer aqueles drive-in que se chama, né? Tu vai ter que ter um espaço ali para tu colocar com empilhadeira, tem que passar no meio, né? Sim. O último mini load tu comprime essa área, né? Entendi. E ele pega os produtos da própria prateleira. E ele pode fazer, aí o Mestres, de novo, tá fazendo o trabalho dele ali, né? Como interface, e ele tá fazendo essa guarda, então, dos produtos que tu tem, né? Hoje, eu tava vendo, tu deve saber melhor do que eu vi lavouras 100% automatizadas, onde o robô vai lá, planta, ele passa depois os produtos, inseticida, feticida, sei lá como é que é o nome dos produtos, mas o que me chamou mais atenção era a colheita. E aí era vários exemplos, era um vídeo assim que mostrava os avanços, né? Que ele conseguia fazer uma leitura do que estava maduro, do que não estava maduro, até do moranguinho, ia lá, Tem. recolhia e ia... Esse dia eu vi uma máquina, foi passando no meio da plantação, acho que era de maçãs. Também um sistema de visão identificando as que estavam vermelhas e o robô ia lá e pegava só as maduras. Que loucura, né, cara? Qual foi o maior desafio ou os maiores desafios da STW? Afinal de contas, começaram com vocês 4, hoje estão com 150 pessoas atendendo aí vários lugares do Brasil. O que tu pensa foi os momentos mais desafiantes nessa história? Eu acho que até foi a questão da pandemia mesmo, né? Por quê? Porque a pandemia tivemos que parar, né? A gente teve que parar, a gente teve que otimizar, a gente teve que fazer meio turno, toda aquela função ali, isso aí e a automação ela demanda muito da pessoa estar em cima realmente fazendo o projeto, né? E aí a gente acabou tendo que reestruturar, mexer, então acho que foi com certeza a parte mais difícil, né? Como é que fizeram para dar a volta, assim? Chegaram a sofrer financeiramente? Afetou, sim. Mas aí a gente teve que se adaptar, assim, como todo mundo, né? E quando o mercado começou a voltar, a gente teve que correr atrás, né? Tu esperava que a pandemia impactasse tanto? Tu esperava isso? Eu acho que ninguém esperava, assim, né? Foi um troço, agora ninguém mais trabalha e simplesmente assim, e aí ninguém se preparou. Eu acho que a pandemia, por um lado, ela veio mostrar para a humanidade, ou enfim, para todo mundo, a importância de tu fazer caixa. Verdade. Eu costumo dizer, porque eu passei dando aula, né? Passei por vários momentos, assim, gripe suína, gripe não sei o que, gripe aviária, gripe não sei o que.
como é que é? HN1. H1N1. E às vezes chegava assim, tu vai parar? Eu disse, não, cara, até hoje nunca parei. E para mim foi tão surpreendente e doloroso, né? Essas situações elas moldam o mercado, né? Se tu for parar para analisar, tudo, as pessoas evoluem com esses. Uhum. É aquele negócio que a gente estava falando antes da necessidade, né? Tu se molda com a necessidade. Então a gente evoluiu muito durante a pandemia. Como o mundo, né? O mundo evoluiu. Algumas áreas né? Tiveram saltos quânticos. Né? Exatamente. A internet em especial. Até o mercado varejo, online, isso ali. E até serviu para... a gente se depende muito da China, geralmente, né? Com questão de vender, de exportar e tal. E essa questão da pandemia trouxe, assim, aquela... Cara, estamos dependendo demais de um país só. Agora deu a guerra da Ucrânia, também é uma situação ruim para o mundo, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, a Alemanha agora está passando um mau bocado porque estava dependendo muito da Rússia. E, tipo, cara, não podemos mais depender tanto de um cara só. Se esse cara enlouquece, não coloca todos os teus ovos numa só cesta, né? Sabedoria, né? Então, acho que assim, a pandemia, assim como a guerra, assim como outras coisas fortes, impactos fortes, te faz repensar algumas coisas. E vocês viram que vocês repensaram alguma coisa lá? Hoje tem uma postura diferente, nem tu falou de caixa. É a estratégia da empresa ter um caixa melhor? Sim, tem que ser. É imprescindível que isso... Como diz o empreendedor, se tu começa uma empresa e tu começa a gastar dinheiro da empresa com carro, com casa, com um monte de... Uma hora tu vai ter brincar de rico. Brincar de rico. Aí tu vai ter problema, né? E é desafiante para a grande maioria, porque é uma tentação que tu tem todo dia, né? A necessidade de status, né? A necessidade do ser humano de ter status, mostrar para os outros que tá bem e todo esse negócio aí. Isso aí é uma armadilha, né? Costumo dizer que hoje em dia, se as pessoas se preocupassem tanto em ser felizes quanto elas se preocupam em parecer felizes, né? De certa forma. Eu, olhando de fora, percebo que, inclusive, um dos segredos de vocês lá, pelo menos teu e do Canizio, são pessoas que eu conheço, né? Não conheço pessoalmente nem o Júnior, nem o Anderson, mas, assim, me parece que vocês são muito felizes resolvendo problemas, né? Sim. A gente se dá muito bem junto, né? Eu acho que até é importante, já que o objetivo também é falar de negócio, a gente... Uma recomendação para quem vai começar a empreender e quer ter um sócio é não pegar um sócio que faça a mesma coisa que tu. Um sócio, ele tem que te completar, né? Então a gente fez isso dentro da empresa. O Anderson puxou uma ponta, o Júnior outro, o Canizio outra e eu puxo outra, né? E as trocas de ideia, como é que é quando dá divergência? Quer mais café? A gente senta numa sala, conversa e alinha as coisas. Não vejo grandes dificuldades nisso. Entre nós quatro é muito tranquilo isso aí. Ou seja, o raciocínio lógico do que é melhor para a empresa prevalece. Tem que ser, né? Ninguém é dono. Mas esse é o maior desafio das sociedades, né? Eu acho que o que mais destrói um negócio, uma sociedade, uma empresa é o ego. Nada é pior do que o ego para isso, né? E quem olha de fora às vezes acha que não, né? Mas quando tu tá dentro, tu vê que como rapidamente a vaidade supera a razão, as emoções num geral. Sim, com certeza. Dentro da própria história da humanidade, né? Tava lendo autor que ele fala sobre a inveja. O cara escreve muito bem. E aí ele falando da inveja, ele começa lá com a morte de Sócrates, né? E vem vindo, pautando alguns momentos históricos que a gente normalmente encontra outra explicação, ele encontrou na motivação da inveja. E aí ele falou do Holocausto lá, da Segunda Guerra Mundial, que o principal motivo da perseguição dos judeus era por causa da inveja. Porque eles usufruíam de uma condição de vida melhor que os alemães. A inveja é o único pecado capital que não tem invejosos, né? Ninguém quer. Eu não tenho inveja, ninguém tem inveja. Ninguém tem, né?
A inveja, eu acho que é uma das coisas que trava as pessoas, tá? É um dos gatilhos mentais negativos, digamos assim. Pois é, porque ela pode te corroer por dentro, né? Esse cara, ele na narração dele, ele trouxe exemplos positivos, né? Assim, que é o que a gente chamaria aqui de competitividade saudável, né? Ele usou muito o John Lennon e o Paul McCartney dos Beatles, né? Porque é músico. Talvez tenha uma compreensão melhor. Quanto existiu uma competição de um com o outro pelas composições e como isso, de certa maneira, elevou o nível. Tá? Provavelmente eles também não se viam como inveja, né? Eles se viam pelo lado competitivo. Mas também ilustrou muitas situações quanto, né, se tu não transforma isso numa mola propulsora, quanto isso te corrói, né? Sim. É que nem a questão da ganância e da ambição, né? São coisas diferentes. A ganância, tu vai querer pegar tudo pra ti, né? A ambição é tu construir tudo junto com todo mundo, né? A gente vê isso dentro da STW hoje, né? A gente teve um avanço de cultura muito grande nos últimos anos, assim, que a gente observa que é até aprendizado nosso mesmo, tipo, deixar fluir, deixar o pessoal tocar, não precisa centralizar tudo em mim, né? Nós temos técnicos, engenheiros fantásticos lá dentro. Então tem certas coisas que eu não preciso mais olhar. Os caras fazem sozinhos. Se eu vou lá, eu vou atrapalhar ainda. Menos eu e mais nós. Exatamente. Então isso ficou bastante evidente nos últimos anos, assim. Mas é uma construção, né? Olha, Carlos, eu te conheço já há alguns anos, eu posso falar com uma certa propriedade, assim. Eu sempre te vi como um cara extremamente modesto, tá? Assim, modesto não só no teu jeito de falar, porque poderia se esconder muito atrás do próprio sucesso da empresa, né? Porque é uma empresa que é uma empresa grande e que atende grandes empresas, né? Aquela coisa, né? Posso ser personal, mas daqui a pouco eu tô atendendo os grandes atletas, né? Eu treino, não. Vocês são uma grande empresa e atende empresas maiores ainda, mas sempre te vi assim com essa clareza de aproveitar a vida com as pequenas coisas, assim. Tem as tuas paixões, tem essa modéstia, e me parece que tu é muito feliz, inclusive. Né? Sim, com certeza. Isso aí. A felicidade, ela é feita de pequenos momentos, né? E ultimamente, assim, principalmente agora, nos últimos 4 anos, assim, notei uma evolução muito grande de felicidade em todos nós, né? Assim, como empresa, né? E isso contribui com o sucesso do negócio ainda mais, né? Sim. O clima fica melhor, né? Sim. Que qualidades tu destacaria em cada um dos teus sócios lá? São 4, né, que compõem a STW, o Canísio, o Júnior e o Anderson. O que poderia dizer? Então, cada um puxou um negócio para si, né? Da parte da empresa. O Canísio, eu diria que é o grande coração da empresa, né? É o cara que mais consegue conversar com o coração, né? Eu, o Júnior e o Anderson somos um pouco mais lógicos, assim, né? Mais estoicos, digamos assim. Mas aí um completa o outro, né? Se todos nós fôssemos lógicos, ou se todos nós fôssemos só coração, a uma hora tu tem que pensar um pouco com o coração, mas tu tem que pensar um pouco com a lógica, então tu tem que ter esse contrabalanço, né? Eu conheço o Canísio, tenho um carinho por ele, eu penso que faz bastante sentido falando aí. Abraço, Canísio. E aí, o que deixamos de lição para quem vai empreender, meu amigo? O que tu poderia dizer para o cara que está pensando hoje em começar um negócio? E segundo, se ele estiver pensando em começar um negócio de automação. Vamos ver se tu dá uma orientação para os futuros concorrentes também. Bom, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Se vai abrir um negócio, tem que estar preparado para tomar porrada, né? Tem que estar preparado para tomar pancada, né? Até porque o Brasil, para empreender, é um país bastante hostil, né? Ele
Ele é um país que não aceita o capitalismo, embora seja um país capitalista, ele é um país que enxerga assim, nós não queremos o capitalismo, nós não queremos o crescimento das empresas aqui, mas a gente precisa delas. Do dinheiro delas, né? Quero uma coisa, mas não quero outra. Então... Quero bônus, não quero ônus. Exatamente. É uma coisa louca. Então tu vai começar já pagando tributo, né? Pesado. E se tu aguentar, depois tu vai ser chamado de malvadão. O malvadão da história. É o cara ruim. Tá, então isso é um ponto. Que se tu tá disposto a suportar isso, vai em frente, tá? Não espere estar pronto para começar, porque, tipo, tu vai ver muita gente ali, vou fazer uma faculdade, tá, mas eu ainda não tô pronto, eu vou fazer um doutorado, mas ainda não tô pronto, eu vou fazer um curso, não sei, mas ainda não tô por cara, tu nunca vai estar pronto. Porque se tu achar que tu vai estar pronto, estudei 25 anos, vou começar agora, tu vai errar. Não tenha dúvida. Só tu tem que errar e corrigir rápido, o mais rápido possível, né? Tem por base a fruta, né? Quando ela tá pronta, dali pra frente é só apodrece. Dali pra frente, só pra trás, né? Dali pra frente, só pra trás. E se for se tu for fazer sociedade com alguém, o importante é tentar achar um sócio que vai fazer uma coisa que tu não faça. Se tiver 2 sócios fazendo a mesma coisa, vai ter conflito. Então, nós todos somos da área técnica, mas cada um puxou uma parte, um outro braço, né? Então, eu deixo o Júnior toca a parte comercial muito bem, junto com a equipe de comercial de vendas. O Canizio toca a parte de rações, que é o nosso principal foco. O Canizio é um especialista em rações. O Anderson puxa a parte de assistência técnica, né? A gente tem uma assistência técnica 24 horas. Eu estou puxando alguns projetos especiais, que a gente está desenvolvendo uma área nova, aí é segredo ainda. Teremos novidades. E eu também gosto de acompanhar bastante o pessoal de desenvolvimento de perto, justamente para questionar, né? Chegar aquele cara assim, olhando de fora, e tipo, por que aquilo é assim? Isso tem que ser assim? Quem pediu isso assim? Questionar, né? Acho que o empreendedor ele tem que estar constantemente questionando as coisas, porque esse momento que ninguém questiona, tá tudo certo, né? E aí mora o perigo. Nesses questionamentos, tu acaba às vezes vendo algumas coisinhas que o cara que tá em cima do projeto, focado, ele não consegue ver às vezes, né? Tu tá muito focado ali, vem o cara de fora, faz umas 2, 3 perguntas, opa, não, peraí, eu acho que eu tava pensando errado certas coisas, né? A gente se cega, né? Exatamente. Então, essa parte. E o empreendedor, quando tu chega num número desses de funcionários aí, 150, tu vira um psicólogo também, né? Essa parte é estratégica também. Vai da parte técnica pra psicologia, né? Rapidinho. E precisa, né? Todas as pessoas têm suas dificuldades, né? Todo mundo. Ninguém vai dizer eu sou perfeito. Esquece, né? E muito da dedicação, do comprometimento da equipe vem dessa característica do líder, né? Que é a cultura da empresa, né? Eu acho que a coisa mais importante que uma empresa tem que ter hoje é a cultura bem definida, né? Qual é a nossa cultura? Qual é que é o nosso propósito? Eu acho que daí vem a questão do empreendedor, né? Qual é que é o teu propósito como empreendedor? E o propósito nunca deve ser o dinheiro, tá? O dinheiro é a consequência de tu estar conseguindo correr atrás do propósito. E o empreendedor, ele vai ter o propósito de resolver um problema para alguém, né? Ou economizar tempo, aumentar a produção. Perfeito. Eu te vejo falar seguido do propósito, como isso é forte para ti, né? Faz sentido. É uma coisa recente, sabe? Para mim, pessoalmente, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E aí, tu me conhece, tu sabe que eu sempre busquei conhecimentos diferentes do que eu já tinha, né? Verdade. Eu sempre já deixei várias vezes claro para ti que eu tinha dificuldades com liderança, dificuldade com algumas coisas, e eu sempre fui fazendo alguns cursos, lendo algumas coisas, buscando alguns conteúdos que fossem completar essas lacunas, né?
E nessa aí eu me deparei com essa parte, né, do propósito. E eu acho que é aí que começa a ver a felicidade dentro do negócio. É tu tá realmente correndo atrás do negócio. Que nem a gente tava conversando no início, a questão de tirar, às vezes, de uma empresa o homem do negócio para colocar homens de negócio. Tu tirou o coração da empresa, tu tirou o propósito para colocar um cara que pensa só em números. Perfeito. Não vou dizer que não vai funcionar, mas se não funcionar pode ser muito por causa disso, entendeu? Tira o cara que tá ali pelo propósito para botar o cara que vai estar ali pelos números. Exatamente. Eu vejo dessa forma, não sei se eu tô certo, tá? É aquilo que tu mesmo falou, né? Muitas vezes pode até dar certo, né? Muitas vezes pode dar certo, depende do ramo, né? É difícil ter uma receita aplicada para todo mundo igual. Não é uma ciência exata, de fato. Tem as leis da elétrica, elas funcionam aqui e lá no Japão, né? Eletricidade. Que daí tu entra em humanas, né? E humanas Se é uma ciência exata, é só tu calcular e resolver, mas não é assim que funciona, né? Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos vieses que são construídos lá da infância. Perfeito. Eu penso que por tu pensar assim, que nem tu falou, tinha dificuldade com liderança, dificuldade com isso. Penso exatamente por tu ter essa capacidade de buscar, né, de primeiro conseguir reconhecer que não é bom em algo, e depois buscar se aperfeiçoar nisso, que te torna um grande líder, Carlos. Acho que esse é o diferencial e a tua força. Essa busca por liderança, ela é bastante difícil, cara. Ela é bastante difícil. Não vou dizer que é fácil. Para alguns talvez seja mais fácil, mas para outros não é tão fácil. Mas o cara consegue chegar. O cara consegue achar. Cara, quando tu estuda os grandes líderes da história, assim, tu vê que todos eles tinham essa busca. Eu acho que começa pelo esse princípio da humildade, né? Só sei que pouco sei. Né? Exatamente. E aí, com essa característica que funciona aqui com o Carlos, já não funciona com o João, né? E tu vai aumentando a tua incerteza. Claro, tu vai construindo um caminho. Eu, na minha busca pessoal, me lembro de oscilar muito, né, de como gerir a equipe, de oscilar muito entre ser muito bom e muito ruim. Porque uma hora, então, era muito bom para tentar ter esse lado mais de cooperação, de motivar as pessoas. Daqui a pouco eu me sentia explorado, feito de bobo. Aí vinha a raiva e aí agora é linha dura. Aí daqui a pouco eu sentia as pessoas sem comprometimento nenhum, reclamando que era muito business, muito negócio, muito frio. E até encontrar, porque é um caminho desafiante, né? A empresa tem um propósito, que é ganhar dinheiro. Ela precisa do dinheiro para pagar as contas, ela precisa da eficiência no que ela se propõe a fazer para ser competitivo, né? Mas de um outro lado, tu não pode ser só números, né? Tu não pode ser tão frio. Então, assim, essa linha tênue. Pai, como... Se alguém me perguntasse hoje, né, como é que tu conseguiu? Eu digo, não sei se eu consegui, mas a minha oscilação é menor. Então, eu percebo que eu consigo manter as pessoas mais comigo. Não sei se tu compartilha desse ponto de vista também. Mas... sim, com certeza. É que sabe como é que tu... Nem todo dia é dia, né? Então tu tem aquele dia que tu não tá 100% e aí tu pode dar uma deslizada e falar alguma coisa que não deveria e tu desconstrói. E quando faz isso, como é que faz para recuperar? Cara, pede desculpa. Diz, cara, realmente eu tava em outro planeta. Eu acho que humildade mesmo, né? É fácil pra ti pedir desculpa? Sim, eu não tenho essa dificuldade, não. Posso não falar diretamente desculpa, mas, né? Dá um jeito de demonstrar. Dá o braço a torcer com facilidade em algumas situações. Isso, às vezes não é nem questão de que, vamos dizer, quando há uma discussão ideológica, por exemplo, né? O Orwell já falava, né? Quem sofre a clareza das palavras, né? Boa. Então, quando a pessoa ela tem
um viés lá, ela vai pegar uma palavrinha que ela não concorda, vai distorcer e vai usar para te bater de volta, né? Uhum. Então Muitas vezes é só o significado da palavra na cabeça da pessoa, né? Então tu tem que pegar e, cara, eu tenho a facilidade de escutar, então eu digo, cara, gostei dessa tua ideia, mas eu tenho uma parte da minha ideia que também é legal. Se a gente misturar as duas, a gente pode criar alguma coisa um pouco mais assertiva, né? Perfeito. Então quando a gente senta os 4 sócios, a gente conversa, a gente troca ideia, né? Um escuta, o outro fala, o outro escuta, e assim a gente acaba tentando achar realmente a solução de algum problema, né? Tu sentiu de 2022 para 2023 uma mudança no mercado? Como é que tu enxerga isso? É que tem o mercado, ele vem crescendo, isso é automático, né? A gente, em relação ao mercado, isso eu notei. A gente começou a ser melhor visto no mercado. É uma construção que vem há 18 anos, né? A STW hoje tem 18 anos. Então a gente começou com o propósito de entregar a melhor solução. Claro que a gente também tem que olhar custo, preço. Mas o custo, ele tem um limite, né? Se eu fizer só preço, eu caio numa vala comum. A gente sempre teve o propósito de não entrar numa vala comum. A gente quer entregar uma solução que funciona. Entendeu? Só que essa é uma forma de crescer mais danosa, mais penosa. Tu queima mais, tu gera menos caixa, tu tem menos lucro, tu entrega mais com o mesmo custo. E isso vem pesando, tu vem crescendo devagar. Só que chega um momento que o propósito começa a fazer a função dele. Que todo mundo percebe, diz, cara, realmente vale a pena fazer com esses caras porque eles estão entregando algo a mais. Diferente do mercado comum. E aí tu começa a ter o resultado lá na frente. Só que tu tem que pagar o preço, né? Tu não vai trabalhar 2 anos e comprar um Audi R, alguma coisa, né? Que daí tu vai... Cara, vontade de bater palma para essa tua fala aí, que ela é inspiradora, no meu ponto de vista, 100% real. E é onde eu acredito também. O lucro é importante, a gente não pode ter medo de ter lucro, porque sem lucro, né? Sim. Tu inviabiliza qualquer coisa, né? E a gente tem hoje no Brasil, puxando um pouco para o nosso ecossistema brasileiro, por que a gente tem poucos empreendedores no Brasil? Muita gente com capacidade, mas pouca gente de fato empreendendo, né? O Brasil é um país que ainda precisa evoluir muito na questão de trabalho, como é que ele vai enxergar o crescimento. Precisa evoluir muito na política, muito, nossa, absurdamente. Porque ele é um país, até um tempo atrás era uma grande roça, aí depois o governo Fernando Henrique fez todo aquele primeiro projeto dele ali. Aí o Brasil começou a se desenvolver um pouco mais, né? Mas se a gente olhar hoje para o nosso sistema educacional, a forma como as pessoas são induzidas por narrativas de que, cara, tu é um coitado, tu precisa do político para sobreviver, o político vai tirar do grande, vai dar pro pequeno e vão resolver os problemas desse jeito. Então tu cria aquela repulsa ao dinheiro. Tá. Quanto na verdade, né? Essa historinha do Robin Hood não cola mais. Não cola mais. Mas ela é muito confortável aos ouvidos, né? Com certeza é. A dificuldade, é óbvio que quem tá lá embaixo tem uma dificuldade muito maior, né? Mas que nem eu mencionei, às vezes tem programas aí pro pessoal ir fazer um curso, mas eles não vão. Eu mesmo, quando eu fiz curso, eu fiz a mecatrônica, tinha 2 colegas que ganharam o curso, nós pagávamos o curso, eles ganharam o curso. Tá tudo certo, eram pessoas, era o programa do governo. Perfeito. Eles não passaram o primeiro semestre, foram embora, cara. Então eles tinham oportunidade, tava ali na frente deles, entendeu? Então, não é só dar a oportunidade, né? Talvez até o dar demais facilita. Eu penso que, né? Talvez eles estavam no ramo errado, mas conhecendo eles, eu diria que
É aquele viés lá da infância que é construído de que, cara, eu nasci pra ser um coitado e não sei o que, e isso vai martelando, isso vai ficando na tua mente, né? E isso são travas mentais, né? São. Se nós falar em termos de cultura geral, isso é mais de 20 anos para quebrar, assim. Esse é o período. Né? 20 anos. Te quebrar isso, é porque tem que começar a bater lá na infância, né? Mas não é um discurso que as pessoas estão dispostas a terem, assim, em massa, né? Não. Até porque não é interessante, né? Não, não é. É muito mais fácil tu manter o povo lá embaixo, porque tu manipula mais fácil, né? Por isso que eu odeio tanto os empresários, né? Porque eles disruptam, disruptivam, né? A visão, né? Diz, cara, como é que eu vou passar a perna nesse cara? Eu não consigo. Tem uma fala, né? Quer fazer um homem feliz, dê um peixe a um homem. Quer fazer um homem feliz, independente, ensine-o a pescar. Quer transformar ele num escravo, entregue um peixe para ele todo dia. Pronto, acabou. De certa forma. São falas pesadas, né? Mas reflete um pouco. É uma convicção que nós temos na prática, né? Eu, pela natureza do meu negócio, acabo convivendo com muitos empreendedores, mas não falo só o dono de empresa, porque eu vejo muitas pessoas lá que estão na CLT, mas estão empreendendo, ajudando as empresas a crescer. Tenho uma admiração por vários executivos. O empresário é o cara que está com risco, né? Fora isso, cara. Eu posso te dizer assim que talvez o que nós estamos falando é dessa característica de pensamento de eu vou fazer, a responsabilidade é minha. Né? De trazer a coisa para si e não reclamar e colocar a responsabilidade no outro. Porque tu tem essas duas pessoas dentro das empresas, né? Tu tem aquele cara que vê que a empresa tem esse problema, mas que quando ele resolver esse problema para a empresa, ele vai ser reconhecido. Ou seja, o principal currículo que ele busca é o de, no histórico dele, ter matado a charada, ter feito as coisas acontecerem e resolvido os problemas. Tu resolveu o problema para alguém. Isso. E tu vai receber em dinheiro em função daquele problema que tu resolveu para aquela pessoa. E esse problema pode ser tempo, pode ser... Tu economizou tempo pro cara. Pronto. Tu vai ganhar um percentual do tempo do cara por ter resolvido o problema de economizar. Melhorou a qualidade de um processo, de um produto, da vida da pessoa. Exatamente. Pronto. E aí outras pessoas veem exatamente aquele problema que a empresa tá ali e usa isso de argumentação para se desmotivar. Tu vê, mas é a empresa, né? Mas é a empresa, né? Tu vê, né? Mas é a empresa, né? Para mim ficou muito claro isso quando eu consertava os carros batidos. Então, eu tinha um equipamento que ainda existe hoje, que é o Cyborg. Talvez tu conheça, né? Tu vai embaixo do carro, tu engata lá e dá uma pressão, aquilo vai puxando, né? Só que era um equipamento que, embora não é surreal, mas para mim que comecei do nada lá, era caríssimo. Eu não tinha condições de ter e queria fazer carros batidos. Né? Porque o carro batido ele te dá uma condição financeira melhor, porque avoluma mais a prestação do serviço. Sim. E eu seguidamente o carro estava muito amassado, não tinha esse equipamento, eu tinha que abrir mão. Você dizia, eu não tenho como consertar teu carro, consigo consertar batidas menores, mas isso não. E foi passando vários chapeadores, até que chegou um lá e disse, Rafa, tu não pode perder esse tipo de serviço, mas não tenho dinheiro ainda para comprar um Cyborg. Ele diz, vamos fabricar um aqui. E aí fora do horário, juntando, comprando um trilho de trem aqui, outra coisa, aquele cara fabricou algo assim, rudimentar, mas resolveu o problema, que resolveu o problema. E aí com a demanda desse serviço novo, a gente depois conseguiu comprar um equipamento bom. Então ele identificou ali uma oportunidade, fui eternamente grato a ele, não foi de graça, se tornou meu braço direito depois, né? Então,
empreender também é enxergar dentro da empresa a oportunidade que tu tem de fazer tua carreira resolvendo os problemas da própria empresa, né? Sim. Vocês têm isso no DNA porque o negócio de vocês é resolver o problema das outras empresas, né? Tanto dentro da STW hoje, as pessoas que puxam à frente, assim, junto com nós lá, que são os líderes de setores e tal, é tudo pessoas que ficaram com nós em todos os momentos, né? Dos mais fáceis até os mais difíceis, né? E eles continuaram lá. E eles adquiriram bagagem e construíram a sua carreira. Eu vejo hoje muita gente que, cara, por 50 pila eu tô indo pro outro, e assim vai naquela... Eles nunca constroem. Meu avô já me falava, meu falecido avô falava assim, pedra que tanto rola não cria limo. Né? E as pessoas às vezes estão começando a desenvolver a carreira, desistem e vão para outro lugar, começa tudo de novo, né? Em partes por ansiedade, né? Tu não acha que a ansiedade... Eu não sei. É uma série de coisas, né? Um pouco de ansiedade, sim. A gente tá mais ansioso, né? Quer ver uma coisa? Vamos falar de persistência. Historicamente, né? Uma receita que todo mundo conhece, né? Persistir em algum momento leva ao sucesso, né? Quem persiste ao sucesso alcança. Aquela história, é uma receita antiga. Mas daí quando tu vai na palavra, o que é persistência? Para alguns é 1 ano. Para outros é 2 anos. E para mim, agora eu, Rafael, né? Não acredito em persistência com menos de 5 anos. Né? Eu já tô nos 15, 18. Pois é. Eu acho que o cara pode começar a se dizer persistente, né? Depois de 5 anos tentando ali, ele começou a criar um calo, mas para o jovem, muitas vezes a persistência dele é meio ano. É questão de empreender, né? Ela demanda de muita persistência. E não quer dizer que tu vai continuar no mesmo negócio a vida inteira. Talvez tu vai quebrar. E aí tu vai começar de novo, do zero. Só que não é do zero, né? É uma experiência que tu não tinha antes, né? E isso, acho que é a grande diferença das coisas, né? Perfeito. Carlos, muito, muito obrigado. Te convidar um momento futuro para a gente vir falar sobre alguns assuntos pontuais. Eu gosto muito de conversar contigo, porque tu tem assim um jeito ponderado, ao mesmo tempo que traz o teu ponto de vista sempre pronto para ponderar o que a gente está se discutindo, outras ideias. Mas, né, eu sou um admirador da história de vocês, me senti muito, muito honrado com a tua presença aqui. Te agradecer. Obrigado pelo convite, né? É o primeiro podcast que eu participo. Eu acho que a gente tem o dever de ajudar outras pessoas, né? Não necessariamente financeiramente, né? Mas com alguma palavra, algum conhecimento, né? Que na maioria das vezes vale mais que 1.000 palavras. Mais que 1.000 reais. Mais que 1.000 reais. Bem mais, muitas vezes. É aquele negócio, né? Vamos dar dinheiro pro pessoal aí, quando acabar o dinheiro, voltou tudo pro problema. A pandemia mostrou isso, né? É verdade. Meu muito, muito obrigado. Abraço pro Canísio lá, pros outros sócios também. Brigadão, valeu, meu. Valeu.